A poligamia é a prática de se ter mais de uma esposa ou marido dentro de um casamento. Apesar de hoje em dia essa tal prática parecer imoral, no Antigo Testamento vemos muitos personagens bíblicos e dentre eles alguns homens de Deus que tiveram mais de uma mulher. Diante de tudo isso surgem pelo menos duas perguntas. Deus permitiu a poligamia? E por que alguns homens de Deus tiveram mais de uma esposa na Bíblia? As Escrituras registram casos de poligamia e concubinatos entre os homens santos do Antigo Testamento. O primeiro a praticar a poligamia foi o ímpio Lameque, filho de Caim. Vemos também os casos de alguns heróis bíblicos como Abraão, Jacó, Davi, Salomão e outros que tiveram várias esposas. A Bíblia registra tais ações desses homens, mas isso não quer dizer que seja um elogio. Quando se deparamos com cada história de poligamia na Bíblia, devemos verificar sua história até o fim e analisar seu contexto. Se lermos as histórias dos personagens mencionados, descobriremos rapidamente que a poligamia foi um desastre sociológico absoluto que criou desgostos, semeou discórdia familiar e levou muitos homens de Deus a desagradá-lo. Abraão, por exemplo, quando tomou sua serva como mulher, amando de sua esposa Sara, levou o descontentamento entre as duas e posteriormente teve que mandar embora a serva Agar com seu filho Ismael. Jacó levou Raquel a ter ciúmes de Lia, e no futuro José foi traído e vendido por seus meios-irmãos por causa do ciúme e preferência de Jacó pelo filho de sua esposa favorita. Davi, ao se casar com várias mulheres, levou ao estupro de uma de suas filhas Tamar por um de seus filhos, o meio-irmão de Tamar, Amnon, e ao subsequente assassinato de Amnon pelo irmão de Tamar, Absalão. Salomão, com suas muitas esposas, foi levado a se desviar o seu coração do Senhor e adorar a falsos deuses. Mas por que Deus permitiu a poligamia no meio do seu povo? A Bíblia não diz especificamente que Deus permitiu a poligamia. Ao questionarmos sobre o silêncio de Deus, há alguns fatores a serem considerados. Nos tempos do Antigo Testamento, uma mulher solteira e sem família era muito vulnerável. Mulheres tinham poucas oportunidades naquela sociedade, e muitas sem família acabavam na pobreza. Inclusive, muitas delas acabavam recorrendo à prostituição como meio de sobrevivência. Combinado a isto, também é verdade que a população de homens era muito menor que a população de mulheres. Os homens estavam constantemente envolvidos em guerras e, como consequência disso, muitas dessas mulheres acabavam se tornando viúvas. Portanto, devido a uma sociedade corrompida pelo pecado e envolvida em diversas limitações, Deus parece ter tolerado a poligamia e permitido uma regulamentação na lei nesse sentido, especialmente em misericórdia às mulheres e seus filhos, de modo a protegê-las de uma situação ainda pior. Além do fator proteção-provisão, a poligamia possibilitou uma expansão muito mais rápida da humanidade. A Bíblia diz que a intenção original de Deus era que um homem se casasse com uma só mulher. Quando Deus criou o homem e uniu Adão e Eva, ele foi muito claro ao dizer: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Observe nesses versículos o uso consistente do singular, indicando assim que Deus deu apenas uma mulher a Adão e ambos seriam uma só carne. Assim entendemos que Deus instituiu no princípio a monogamia como base familiar. Porém, logo após a queda do homem, vemos o primeiro caso de poligamia nas Escrituras. Porém, é sempre o casamento monogâmico que aparece como o padrão a ser adotado.
Jesus confirmou esse entendimento do casamento quando foi questionado pelos fariseus sobre o divórcio. Em sua resposta, Jesus citou Gênesis 2, confirmando que sua compreensão do casamento era um homem para uma mulher. Confirmando a natureza pactual do casamento, Jesus disse que até mesmo o divórcio, em caso de traição, só era permitido devido à dureza do coração do homem. Deus pretendia desde o início que os casamentos consistissem em um homem e uma mulher para toda a vida.